que a gente possa sair daqui com esse ensinamento no nosso coração. Glória a Jesus. E o texto que eu convido os irmãos a estar abrindo se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vejam bem o que o apóstolo Paulo, em sua trajetória, em seu ministério, ensinando as igrejas, ensinando o povo naquela época, no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, fala dessa forma: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero nessa noite falar justamente sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre estar revestido com o Espírito Santo. E nessa noite, o exemplo que eu quero deixar, o exemplo que o apóstolo Paulo menciona, é que nós temos que preencher os locais vazios da nossa vida com a presença do Espírito Santo. É como se fosse, eu vou dar um exemplo simples, já tenho falado sobre isso. É como se fosse um terreno que eu comprei, por exemplo, e está lá abandonado, está lá esquecido. Então, quando há um local abandonado, qual a primeira coisa que nós pensamos? Vai haver invasão. Assim é Satanás quando entra na vida de um cristão. É verdade. Porque há um lugar vazio, e mente vazia dá lugar. É verdade. Sabe? A invasão, a ponto de droga, sabe? Então, que nós possamos, nesse capítulo, eu entendo que está faltando nós preencher a nossa vida em todas as áreas com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando eu entendo o que é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, nós temos que estar cheios de Deus na nossa vida. Mas nós temos que estar cheios de Deus na nossa vida, principalmente lá fora, principalmente na nossa casa, onde quer que nós estejamos. E eu noto que isso tem faltado na vida de muita gente. Eu não quero ser polêmico, mas eu quero ser direto. Eu quero trazer algo que possa tocar o nosso coração nessa noite. Porque o apóstolo Paulo estava preocupado aqui, sabe? O apóstolo Paulo falava, sabe, no versículo 18 fala: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. No capítulo 4 de Efésios, versículo 27, fala: não deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo, ele dá, louvado seja Deus, deixa essa mensagem, e eu quero simplificar nessa noite, porque quem me conhece sabe que não é uma qualidade minha dar ensino, mas eu tenho que me adaptar. É um desafio para mim. Não dá para me comparar com os irmãos, mas a gente tem que quebrar o protocolo. O soldado tem que estar preparado para todas as coisas. Glória a Deus. Eu quero que todos abram a palavra do Senhor no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O texto fala livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor que fez os céus e a terra. Livro de Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, fala a primeira viagem de Barnabé, do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, que foi um dos grandes homens, que estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E o texto dessa noite fala dessa forma. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram Excelência e dali navegaram a Chipre. Chegando a Salamita, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E os tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a Depavo, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o precursor Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamado Barnabé e Paulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Existia-lhe, porém, ele mais o encantador. Assim se interpreta o seu nome, procurando desviar-se da fé, o precursor. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para eles, disse: o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais para de perturbar os retos caminhos do Senhor. Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava que o guiasse pela mão. Então o precursor, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O texto fala de uma das viagens do apóstolo Paulo. E Paulo, nós sabemos que era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo, nesse texto, ele é caluniado, ele é difamado, ele é injustiçado, ele é perseguido. Mas quando eu olho a vida deste homem, eu entendo por que Deus mandou deixar essa mensagem nessa noite para a nossa vida. A importância de nós ser cheios do Espírito Santo de Deus. Como é importante, mesmo sendo injustiçado, rejeitado, perseguido, caluniado, mas ele era feliz, porque ele tinha sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. E você e eu temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para quê, pastor? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus, para quando vir, sabe, os combates, as lutas, você possa estar firme. Porque no mundo tereis aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, mas se vós estiveres em mim, também vencereis. Então esta palavra nos ensina
na qual Jesus vai nos ensinar e vai nos orientar aos discípulos. Eu quero nessa noite ser bem breve, irmãos. Não vou ser prolongado e nem vou ficar inventando moda. No capítulo 1 de Atos, no versículo 4, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhe: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperais a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia. Não é para você pregar de qualquer maneira, não é para você visitar de qualquer maneira. Um soldado, vamos exemplar assim, ele não vai para a guerra. O seu comandante não manda um soldado para a guerra de qualquer maneira, manda. Ele não vai para o combate de qualquer maneira. Ele tem que ser preparado, ele tem que ser ensinado, ele tem que saber, sabe, as estratégias de guerra. Nós estamos numa guerra, meus irmãos, e a nossa luta não é contra o pastor, não é contra o evangelista, não é contra o missionário, não é contra o vizinho, não. A nossa luta, segundo Paulo lá em Romanos 8, a nossa luta é contra os príncipes das trevas, as potestades espirituais nos locais celestiais. A nossa luta, simplificando, é contra Satanás. E a luta é difícil. Nós não estamos lutando com qualquer um. E por isso que Jesus, ele no seu último momento, ele vai dar uma orientação aos discípulos. Percebam bem que Jesus, ele não manda os seus discípulos sair de Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que a batalha ia ser difícil. Ele sabia que a luta ia ser difícil. Ele sabia que a perseguição ia ser difícil. Ele sabia o que os seus discípulos passariam. Para eles passar por tudo, eles tinham que ser revestidos. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos desse Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Nós precisamos desse revestimento sim na nossa vida nos dias de hoje. Quem não tiver esse revestimento não vai permanecer. Quem não tiver esse revestimento não vai conseguir enfrentar. Quem não tiver esse revestimento não vai conseguir no campo de batalha lutar. Aleluia. Porque não vai ser fácil. Jesus sabia que não ia ser fácil. Glória a Deus. Jesus sabia que não ia ser uma coisa, uma brincadeira. Ficar em Jerusalém para que seja revestido. Nós precisamos ser revestidos, meus irmãos. Nós precisamos se preparar mais. O que é ser revestido com o Espírito? O que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é o sapateado? Não. O que é cheio do Espírito Santo? Será que é o falar em dom de línguas? Não, meus irmãos. Isso é bom, eu gosto. Sabe? Dar lugar é bom. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheio de Deus na nossa vida. Sabe? Estar preparado, é isso que Jesus está falando conosco nessa noite. Eu quero ser bem claro e direto.